Nossa, é tanto autor diferente que a gente fica perdido. Qual autor usar? Como fazer a minha revisão? Como fazer a parte teórica do meu artigo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar a revisão de literatura e a metodologia. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Hoje, dando sequência àquele nosso vídeo sobre artigo científico, nós vamos abordar o capítulo de orientação teórica e o capítulo de metodologia. Bom, para isso, nós vamos abordar com vocês 3 técnicas diferentes para você resolver esse capítulo de orientação teórica. Lembrando que a nomenclatura que nós damos aqui é nossa. Nós escolhemos uma nomenclatura para poder desenvolver cada uma delas. Mas dependendo do curso que você vai fazer, eles dão uma nomenclatura diferente. Mas nada impede de você seguir as técnicas que nós vamos fazer aqui. Bom, as 3 técnicas que nós vamos trabalhar aqui para você desenvolver o seu capítulo de orientação teórica são revisão de literatura, referencial teórico e fundamentação teórica. Elas podem ser aplicadas também para trabalhos de conclusão de curso, TCC, sem problema nenhum. Beleza? Então vamos a elas! A primeira técnica que nós vamos trabalhar aqui é a revisão de literatura. Você vai revisar o que tem na literatura científica a respeito do seu tema. Que estudos estão sendo feitos em cima do seu tema? Essa revisão de literatura vai focar em cima dos dados. Isso mesmo. Quais são os dados que foram descobertos? Nisso nós chamamos historicidade dos dados. O que é fazer a historicidade dos dados? É observar, olha, esse primeiro cientista, ele descobriu esses dados. Então você vai apresentar. Já o segundo, ele descobriu os dados um pouquinho mais, vamos dizer assim, que confrontam o cientista anterior e outros que confirmam o cientista anterior. E isso vai acontecendo. Pode ser com dados, também pode ser com ideias. Não tem problema nenhum. Uma ideia que confronta a outra. Por quê? No final, você vai se inserir apresentando os seus dados. Você vai utilizar também os dados anteriores, esses que você está apresentando, de outros, para poder você confrontar com esses dados aí. Então, a revisão de literatura, ela é focada na apresentação dos dados, a descoberta dos dados, ao longo da história dos estudos, dentro do seu tema específico. Beleza? A segunda técnica que nós vamos abordar aqui é a técnica do referencial teórico. Em alguns lugares também chamado de aportes teóricos. Como é que você faz um referencial teórico num artigo? O referencial teórico você traz os principais nomes que são referência no estudo da ciência que você está trabalhando. Aliás, no assunto que você está trabalhando, porque a ciência é muito ampla. Então você não vai trazer os primeiros estudiosos da ciência específica que você trabalha, mas do assunto, do tema que você trabalha. Então o que acontece? Para isso, você vai trazer, olha, esse estudioso, ele trabalhou com esse conceito muito importante, ele trouxe esse conceito importante. Aquele outro estudioso, aquele outro intelectual, ele trouxe esse outro conceito que é muito importante. E assim você vai trazendo os intelectuais que foram peças-chave para trazer os conceitos importantes, os quais vocês vão utilizar depois nos resultados e discussões. Você pode também fazer uma coisa muito importante, que é trazer estudiosos que apresentaram o problema por ângulos diferentes. Então o que acontece? E aqui você fala, esse cara foi referência, apresentou esse problema por esse ângulo. Esse outro foi referência também e apresentou o problema por outro ângulo. E aqui é importante que vocês possam ter uma honestidade científica muito grande. Quando você apresentar uma pessoa que tem um ângulo completamente diferente do seu, não pode esquecer de não ficar falando mal do cara, não ficar criticando logo no começo, porque é uma diferença entre uma crítica científica ou simplesmente uma desonestidade científica. Ou seja, você falar só porque ele não é da sua linha e você, porque ele não é do seu timinho científico, falar mal dele. Não é por aí. A gente tem que apresentar, olha, é importantíssimo também o que ele fez, o conceito dele é interessante, tá bom? E aí pode ser que você utilize ele. Você não fica assim escolhendo um cientista específico, mas você apresenta ângulos diferentes. Você pode fazer o referencial teórico também com normas e leis que vão ser importantes na hora de você fazer a análise lá
dos seus resultados e discussões. Então você traz, ó, essa norma é importante para esse assunto, para esse tema, aquela norma é importante, aquela lei é importante para esse tema, aquele decreto também é importante para esse tema, e aí você vai trazendo essas normas e falando o que ela recomenda, o que ela defende, quais são os principais conceitos. E aí quando você foca nos conceitos que você vai defender, você pode utilizar esses mesmos conceitos lá embaixo na sua defesa, ok? Esse é o nosso referencial teórico. A terceira técnica que nós vamos trazer aqui é fundamentação teórica ou embasamento teórico. Sim, é onde você constrói a base, você fala, olha, esse meu artigo ele tem uma base muito importante. Dentro dessa base eu vou construir a minha opinião, eu vou usar a minha lupa, eu vou enxergar o meu problema através dessa base. Bom, a fundamentação teórica ou embasamento teórico, ele foca apenas no intelectual ou no máximo dois. Então você escolhe um intelectual ou dois intelectuais, vamos supor que você escolheu o Leandro Carnal, grande intelectual da área, ou você escolheu, vamos pegar um grande intelectual, Charles Sanders Peirce, que é um intelectual da simbologia, da semiótica, e aí você escolheu esse intelectual, é ele que eu vou fazer minha análise através dele, pela visão dele. E aí como você vai construir? Quais são os conceitos mais importantes desse grande intelectual que você quer trabalhar? Bom, aí quando você pensa num conceito importante que esse intelectual vai trabalhar, você não vai escolher todos, porque normalmente grandes intelectuais têm muitos livros, e esses muitos livros você não tem como abordar todos os conceitos que ele trouxe. Então o que acontece? Você vai escolher os conceitos que têm a ver com o seu assunto e com o seu tema para abordar, como esse estudioso, como esse grande intelectual trabalhou isso. E aí, nessa conjuntura, você vem trazendo os pesquisadores que também utilizaram esse grande intelectual para poder escrever os seus trabalhos. Então você fala, ó, dentro desse assunto, olha, o pesquisador também renomado, conhecido, utilizou o Charles Sanders Peirce para fazer uma análise a respeito dos problemas que acontecem sociais, dos símbolos dentro da questão social, e aí você vai abordando diferentes pesquisadores, pesquisador 1, pesquisador 2, pesquisador 3, que também utilizaram esse intelectual para poder desenvolver os seus trabalhos, as suas pesquisas. E aí você diz assim, olha, eu também estou dentro dessa escola, eu também sou um discípulo desse grande intelectual, eu também entro nessa comunidade científica e eu venho trazendo uma nova contribuição para que essas discussões ampliem cada vez mais. Essa é a fundamentação, esse é o embasamento teórico, onde você cria uma base para sua pesquisa baseado num grande intelectual que você admira, ou que você se associou, ou que você pretende ser discípulo, ok? Essa é a fundamentação teórica. Chegamos ao capítulo de número 3, ou tópico de número 3 do seu artigo, onde você vai ter a metodologia que você utilizou para desenvolver, para coletar os dados, para analisar os dados nessa proposta, ok? A primeira coisa importante é você falar qual é a natureza da sua pesquisa. É uma natureza básica, uma natureza aplicada? Como assim natureza básica? Básica é aquela que contribui para a ciência que você faz parte, trazendo novas discussões. Aplicada é quando volta-se a um problema específico, real, que está acontecendo no nosso dia a dia. E aí o que ocorre? Após falar da natureza, é importante você trazer assim, bom, de que maneira eu vou analisar esses dados? Vai ser de forma qualitativa, vai ser de forma quantitativa, ou seja, qualitativa eu vou basear muito mais nas palavras, nos testemunhos, nas símbolos, nos valores, e quando eu abordo quantitativamente, eu abordo em cima dos números. Eu vou trabalhar em cima dos números. Eu não sou um grande especialista aqui na análise quantitativa, mas você foca muito mais em que esses números te ajudam você a refletir a problema sobre o assunto, ok? E não esquecendo que aí entra uma questão chamada procedimentos técnicos. Por que eu queria falar sobre isso? Em cada uma das áreas científicas, por exemplo, química, biologia, astronomia, linguística, semiótica, nós temos procedimentos técnicos que são específicos. Então, quando a gente fala procedimentos técnicos, é quando você utiliza técnicas específicas daquela área da ciência, o que vai chamar a atenção de quem precisa aprender realmente a fazer a metodologia. Você vai ajudar essas pessoas. É onde você investiga e trabalha com isso aí, ok? E aí termina trazendo os instrumentos de coleta e exposição de dados. O que você vai utilizar para poder coletar esses dados? Uma entrevista, um questionário, um método específico técnico laboratorial, você vai utilizar observação científica, você vai utilizar um grupo de discussão, você vai utilizar que técnica para poder coletar esses dados?
como você coletou esses dados. Na segunda técnica, você aborda, na segunda fase, você aborda de que maneira você vai expor esses dados. Na forma de gráficos, na forma de tabelas, na forma de fotos, na forma de imagens, de desenhos técnicos, desenhos 3D. Então, como você vai expor esses dados? E aí você termina a sua metodologia chamando a pessoa para poder conferir os resultados que você fez. Interessante abordar aqui que não fique na questão do método. O método é uma questão muito complexa, ok? Então fiquem apenas com a metodologia. E aí nós vamos agora para os próximos vídeos onde eu vou abordar essa questão, beleza? Bom, meus queridos amigos, eu terminei esse vídeo agora. Por quê? Porque o outro ficou muito grande, nós calculamos mal, ele ficou meio extenso. Então, nesse vídeo eu vou abordei apenas a questão da orientação teórica, da metodologia. No próximo vídeo, nós vamos abordar como defender essa questão teórica, de que maneira você vai defender isso aí e como terminar a fazer as suas considerações finais, ok? Se tiver alguma dúvida de como estruturar a sua orientação teórica, o seu capítulo de referencial teórico, ou o seu capítulo lá de fundamentação, ou a sua revisão de literatura, entre em contato comigo aí no nosso e-mail. E agora eu tenho uma novidade para vocês, nós temos um Instagram também, então entre em contato com a gente para a gente trocar uma ideia e ajudar vocês no desenvolvimento do seu artigo científico. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!